Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Saudações a todos, seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa seu like logo agora no início para depois não esquecer, tá? Toque o sininho de notificação, certo? Compartilhe o vídeo, divulgue o canal e ajude a gerar engajamento, né, nessa nossa empreitada aqui, que é tentar fazer um canal sério de estudo, né, que ajude as pessoas a ampliar seus conhecimentos. Aqui ninguém vive de achismo. Eu acho, eu penso, e nem a espiritualidade fica dando palpite aqui. Tá? A espiritualidade aqui não tem o que falar. A espiritualidade tem que escutar. Porque as pessoas que estão na espiritualidade, se é que estão mais precisando da nossa ajuda do que nós deles. Isso aqui, para bom entendedor, um risco quer dizer Francisco. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Nós estamos na era da inteligência artificial, nós estamos na era em que nós vivemos sobre a égide, né, de uma imprensa que manipula fatos, tá? De uma imprensa que distribui fake news, pior do que aquilo que supostamente eles condenam, que distorcem palavras, tá? Uma imprensa que cria ilusões na cabeça das pessoas, que pinta uma realidade, seja ela de um lado, de outro, é assim que funciona, né? A Matrix não seria Matrix se essa grande imprensa não existisse, né? Então a grande imprensa tem grande interesse em que as redes sociais sejam controladas. Para quê? Para se evitar que pessoas falem a verdade. Tá? Acho que preste atenção nisso. Ok? Então, é necessário recuperar a capacidade de pensar. É necessário recuperar a capacidade da lógica, do raciocínio, e mais do que isso, é hora de voltar a se apaixonar pela filosofia. Porque filosofia quer dizer assim, os namorados, os amantes de Sofia, né? E é isso que está faltando nas pessoas. Me desculpem eu dizer, mas nós estamos vivendo em um período em que nós saímos de uma religião, muitos entraram em outra, nas correntes da New Age que está espalhada por aí, e outros estão vivendo na religião ciência, como se tudo fosse explicável cientificamente. Tá? Então, nós sabemos que a grande mídia a nível internacional está na mão dos sionistas. No Brasil não é diferente. Tá? E o sionismo joga tanto no lado da direita quanto da esquerda, quanto, tá? No Brasil virou um problema isso. Ah, eu gosto do canal porque o canal tal é esquerdista. Ah, eu gosto do canal tal porque o canal é conservador, é um canal tradicional, é um canal não sei do que. Sabe, vivendo num mundo de profunda hipocrisia que nós vivemos. Porque nós sabemos que não existe tradicionalismo porcaria nenhuma. E que nós sabemos que essa história de conservadorismo é uma mentira. Conservar o quê? O que é que você quer conservar? Ah, não, eu quero conservar a família tradicional brasileira.
Qual é a família tradicional brasileira? Aquela cujo marido tem a esposa mais umas 3 amantes na rua? Ou aquela que o cara já deixou umas 3 mulheres para trás e está com a quarta? É isso? Então, as pessoas estão sendo pautadas. Aí tem pessoas que vêm no canal e dizem assim: não, eu não vou assistir aquele canal lá porque aquele cara parece ser um cara de esquerda. Ah, eu não vou assistir aquele canal porque aquele cara parece ser um cara conservador, de extrema direita. Então virou uma porcaria isso tudo. Contaminou jornalistas, contaminou o YouTube, contaminou canais de pessoas que falam absurdos. Eu tive que ouvir ontem o cara falar num podcast de um cara aí, eu não sei como é que esse cara leva esse pessoal para falar, o grau de bobagem que eu ouvi, eu digo, não, realmente a demência tomou conta. Ah, Robson, mas tu está dizendo que só tu fala a verdade. Não, eu não estou dizendo que eu falo a verdade. Cada um procure a sua verdade. Por sinal, eu já me encontrei a verdade. Para mim, está tudo tranquilo. Agora, cada um procure a sua verdade. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O cara dizer que em 2017 a gente rompeu um loop temporal porque o Trump se elegeu presidente da República, porque o Trump é seguidor de Cristo. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Ou todo mundo endoidou, ou nós estamos mergulhados no meio de uma... O cara disse, olha, porque Cristo está encarnado na Terra, está morando lá no Arizona, no Texas, nos Estados Unidos. Por que que tudo é nas Américas? Por que Cristo escolheria nascer nos Estados Unidos? Fala aí. Eu queria uma explicação, sabe? Para mim entender esse fascínio que algumas pessoas têm por Israel, pelos Estados Unidos, e falar que o Trump é um seguidor de Cristo. É mesmo. Um seguidor de Cristo que contestou uma eleição e que fez pessoas morrerem num ataque ao Capitólio? Que diabo é isso aí, pessoal? Me digam que eu tô sonhando e que esse planeta está direitinho, está do jeito certo. Aí o cara me vem com essa ideia de que desde 2017 nós vivíamos num loop, né? Que só foi rompido porque o Trump se elegeu presidente. Nossa! Aqui não se trata de esquerda e direita, que o Biden é outra porcaria, gente. Se juntar o Biden e o Trump, eles são farinha do mesmo saco. Parem com isso, porque, gente, esse pessoal todo, todos financiados por sionistas nos Estados Unidos, tá? Todos são financiados por sionistas. Então, eu acho engraçado o pessoal defender o Trump, sendo que o Trump, segundo informações lá dos Estados Unidos, se elegeu graças à interferência da Rússia, né? Ou vocês esqueceram que ele disputou a eleição com aquela esposa de um ex-presidente, né? Aí, o cara que visitou lá a Coreia né, socialista, e você... Eu vou falar com essas pessoas, que eu sei que assistem o canal. Vocês se dizem tão conservador e ficam falando bem de um cara que visitou, que foi lá cumprimentar o cara do país que vocês chamam de comunista, socialista, de graça tudo. Então eu tento a entender que ou eu estou profundamente fora da realidade, ou essa porcaria de mundo tá entrando numa zona cinzenta, ou se já não está. Então, eu quero dizer o seguinte, olha,
Eu estou dando só a introdução, eu vou já falar o assunto. Desde 2012, em 2012, começou um processo de mudança. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com, com porcaria de Confederação Galáctica, não tem nada a ver com Fraternidade Branca, não tem nada a ver com nada disso. Olha, eu vou falar uma coisa muito honesta para vocês. Não tem quase mocinhos nessa história. Tem muito mais bandido do que mocinho. Se você quer entender a realidade cósmica, comece a ter muito cuidado, porque a realidade cósmica não é essa belezura que o pessoal está falando aí, não. Tá? Em setembro de 2012, houve uma mudança. Houve sim uma mudança. Não é em 2017. 2012, o calendário maia acertou, porque existe dois calendários maias. Tá? Então tem um pessoal que não estuda e não verifica. Né? Então, o calendário místico maia, esse calendário em 2012, realmente houve um encerramento, né, de um período, de um tempo, tá? E a entrada em uma outra realidade. 2012. Começou um processo de uma... Eu não vou nem falar de dimensão, porque tem gente que chega ao auge só de falar em dimensão, porque tem gente que adora uma coisa de dimensão, mas se tu perguntar o que é a quinta dimensão, eles não sabem porcaria nenhuma. Então, esse pessoal, muita gente aí da New Age, que tem canal grandes aqui no coisa, trabalham a serviço da nova ordem mundial, né? Portanto, para os soberanos invisíveis, e fico dando uma de despertos aqui nos canais do YouTube, falando um monte de porcaria que sinceramente, eu terminei de ver aquela jossa quando eu vi ele falando de, sabe, misturando uma coisa com outra, a eleição de Trump e não sei o quê, porque o Trump é que Cristo está lá, porque o Apocalipse, e misturou com as... Nossa, eu disse assim, realmente o mundo está uma porcaria e o YouTube está virando um lugar, terra de ninguém. Lamentável, sabe? Aí o cara... Por quê? Porque a espiritualidade, sabe? Nossa, essa espiritualidade, meu irmão, vai dar muito trabalho. Porque para cada um a espiritualidade fala o que bem entende. E tem gente doido aqui no Brasil que, quando recebe uma mensagem da espiritualidade, fica, meu Deus, é tudo que eu quero. Nossa, a espiritualidade me falou. Eu estou preocupado, confesso. Sabe aquela voz que grita no deserto? Pois é. Eu estou achando que eu sou uma voz gritando no deserto para uma multidão de gente que já decidiu que vai se jogar do precipício. Ok? Mas vamos lá, vamos estudar. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Eu estou que nem a abelha. Eu vou jogar a água no incêndio para apagar o incêndio. Mas se, se os outros não fizerem sua parte, problema de quem achar. Sabe, eu acho engraçado que as pessoas adoram esse tipo de coisa. Adoram esse tipo de gente fantasiosa que chega. Olha, gente, hoje eu vou fazer. Olha, gente, hoje eu tenho uma mensagem do, da Irmandade de Nossa Senhora, tá? Porque eles ficam ali na região de Orion, eu tenho que dizer a mensagem. Pelo amor de Deus, sabe? Não aguento mais essa espiritualidade, essa identidade que ninguém sabe o que é, e esse, desculpa o termo, zorra louca,
ficam falando e servindo de instrumento para Arconte, para... Nossa, vamos lá. Então nós estamos falando nós estamos estudando sobre certo, a serpente do Éden, né? O mistério da serpente do Éden. E aí nós já fizemos aqui várias questões, já levantamos várias questões. Algumas pessoas, inclusive comentaram, ele está comentando sobre uma doutrina que foi pregada nos Estados Unidos. Olha, gente, esse cara não foi ele que inventou essa doutrina da semente da serpente. Desculpa eu dizer isso para vocês. Tá? Ele está errado em parte, mas, desculpa, não foi ele o inventor. Tem outras coisas que foram criadas, porque se vocês querem saber o lugar onde se cria todas as teorias, é nos Estados Unidos. Toda teoria que você possa imaginar surge desse país fértil, que é a Babilônia, tá? É a Babilônia. Se eu pudesse dar um conselho à americana, eu digo, sai de dentro dela. Mas tem brasileiro que quer ir para lá, porque acha que aquela democracia é a coisa mais linda do mundo. Tá? Então vá para lá, more lá. E aí, não foi lá que surgiu apesar de que foi lá que se difundiu por um pregador que resolveu falar. Agora é preciso dizer por que muita gente tem medo de falar sobre a semente da serpente ou a linhagem da serpente. Por quê? Porque isso foi usado, tá, para pregar supremacia de raça. O que eu sou profundamente contra. Tá? Eu acho que as pessoas estão deturpando a coisa, e pior do que isso. Os arianos acham que eles são a grande raça, que a raça... Se vocês quiserem saber mesmo de fato, o povo adâmico não era branco. Essa que é a grande verdade. Se é essa que vocês querem ouvir, eu vou falar para vocês. Não era branco. Adão não nasceu na Mesopotâmia. O Adão foi trazido da África. Tá? No Egito, por exemplo, na época de Moisés, a maioria era negro. Pele escura. Ou vocês acham que quem mora no deserto deve ser tudo gente de cabelo lourinho, olhos azuis e pele branca? Pelo amor de Deus, né? Pessoal, é um negócio que, assim, eu aqui não estou estudando a linhagem da serpente com visão de supremacia, não. Porque já basta essas porcarias que estão aí em alguns grupos do Telegram, né? Fazendo reverência ao homem do bigodinho, dizendo que ele foi o grande santo, um cara, sabe? Nossa. A gente tem que ter muito... né? Mas vamos lá. O Mauro Bliglino, ele é um grande tradutor da Bíblia. Grande tradutor da Bíblia, que eu digo porque ele traduziu durante muito tempo as Bíblias da Igreja Católica, tá? Então, ele traduziu e ele colocou várias... Depois ele parou, foi demitido, evidentemente, da editora Paulus, porque ele começou a escrever, né? E começou a olhar o texto bíblico a partir de uma filologia, realmente a partir do que a Bíblia fala.
tá? Nas suas raízes linguísticas, porque tem um monte de gente que fala de Bíblia aí, eu fiz doutorado de Bíblia no seminário teológico, ela não sei o quê, e acha que ele é o bambambam de entendimento bíblico. Ah, cara, cria vergonha, rapaz. Ah, então o Mauro Briguino diz num texto dele o seguinte, nós estamos falando sobre a serpente, nós não vamos fugir desse assunto, porque nós até agora não identificamos quem seria a serpente e com quem ela teve linhagem. Mas vamos correr atrás para desvendar esse mistério. E ele diz o seguinte, um dos Elohim, está bem aqui, ó, não sei se vai dar de marcar, mas está bem aqui, ó. Ele está falando sobre o texto exatamente disso aqui. Ele diz, um dos Elohim, a serpente bíblica, o Enki, sumério e acádico, aí é uma interrogação. O Enki, sumério e acádico? Pergunto, né? Decide dar-lhes autonomia e mal os dois conhecem, ou seja, experimentam esta própria possibilidade da qual tiveram medo. Isto é, compreenderam a gravidade do ato realizado. Esconderam-se. Faço notar que o conceito de conhecimento contido na Bíblia nada tem a ver com o significado que existe na cultura moderna, pois o conhecimento bíblico é o ato de experimentar corretamente, tocar com a mão, digamos assim. Tá? É uma experiência tangível, certo? Portanto, naquele momento, eles adquiriram a possibilidade de experimentar concretamente atos positivos, o bem e os negativos, né? E aqui, o mal da nova situação foi criado. Então, calma aí. Então, que é o conhecimento na Bíblia? A palavra, por si só, a palavra conhecimento vem da raiz conascer, quer dizer, nascer junto, ter a experiência do contato. Conhecimento é muito mais experiencial do que simplesmente um conhecimento filosófico. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E nós vamos mostrar para vocês que o conhecimento que eles adquiriram, que os gnósticos disseram que foi aquele conhecimento, né, luminoso, né, místico, em certo sentido, na verdade foi um pouquinho mais do que isso. E talvez aí seja o grande problema. E nós vamos falar sobre isso. Porque aqui a gente não esconde nada. Não. Aqui o que a gente puder de esclarecer para as pessoas, a gente esclarece. Porque o que eu não quero é ver gente metido em ilusão. Eu não estou aqui para liderar grupo, eu não estou aqui para criar religião, eu não estou aqui para criar místicos, não, eu estou aqui para criar pessoas que raciocinam, que procuram a lógica, que procuram o conhecimento, sabe, o contato com o conhecimento não empírico, mas tangível, mais concreto. Eu não vi aqui dizer nada que a espiritualidade falou, porque não me interessa o que a espiritualidade pensa. Porque se a espiritualidade fosse boa, o mundo estava muito bacana, porque desde que eu me entendo, a espiritualidade vem se metendo em um monte de história e não resolve nada. Desculpa, mas essa é a verdade. Tá? Pelo menos a minha. Pode ser não ser a sua, mas paciência. Tá? Então ele diz aqui, o professor Amos Luzzatto, tá? Num congresso que realizou em dezembro de 2009, no Ateneu Veneto, em Venécia, né? Observou que o termo hebraico para o mal
naquela passagem do Gênesis, se refere claramente à fisiopatologia. Então, bora lá. Marca aqui essa palavra linda que eu vou botar no meu filho. Fisiopatologia do corpo humano. Ok? Portanto, não se refere ao conceito ético, nem à aquisição de percepção ou de conhecimento daquilo que é justo ou injusto, mas à experimentação material e concreta das consequências da nova situação. Ai, vamos lá? Vamos. Aí, nesse livro aqui, o João diz assim: Senhor, não foi a serpente que induziu Adão a comer? Ele riu e disse: a serpente incitou as que comessem da iniquidade do desejo sexual. Jesus está falando bem claramente aqui. E da destruição, de modo que Adão pudesse ser útil à serpente. Tá? Percebeu? O que é que o professor está dizendo? Que esse fenômeno do conhecimento nada tem a ver com ética, com o conhecimento do bem e do mal, até porque o que seria o bem e o mal para alguém que vivia num paraíso fechado, num tal de um jardim, né? Que alguns delirantes dizem que era lá no espaço, lá em Órion, era o paraíso, e por sinal o cara falou isso, né? Que o paraíso é maior do que a Terra não sei quantas vezes, né? E aí, com 3 vezes o tamanho da Terra, né? Tá caramba, meu irmão, o cara conhece até o paraíso. Os caras vieram aqui e revelaram que o paraíso deve ser o Cristo lá do Texas, que está falando essas coisas aí, né? Eu acabei de crer que eu fico com vergonha dessas coisas, sabe? Sabe aquela vergonha alheia que o cara tem de determinados canais aqui, porque o cara leva qualquer um para falar qualquer coisa lá. O paraíso fica em Órion, tá? Não tem nada disso aqui. Essas fantasias doidas aí, tudo cai por terra quando a gente estuda. Portanto, não se refere ao conceito ético, nem à aquisição da percepção ou do conhecimento daquilo que é justo ou injusto, mas da experimentação material concreta e suas consequências. Os dois tomam consciência disso e praticam um ato significativo. Os dois, tá? Ok? Um ato significativo. Cobrem os seus órgãos genitais e escondem-se aos olhos da vista do Elohim. Como é evidente, este último nunca teria incomodado ao vê-los nu. Qual teria sido o problema? Estavam assim desde que tinham sido feitos. Mas é este precisamente o conhecimento interessante. Os dois não se escondem um do outro, porém, juntos escondem-se do Elohim. Não querem que o comandante descubra que agora eles sabem, uma vez, o que fizeram aquela experiência. Que experiência? É a experiência. A experiência sexual. Aqui, ó. Por que Adão e Eva resolveram vestir, cortar folhas de figueira e botar se colocar? Tá? Mas me fala. Ora, quando eles foram criados nus. Ou não? Os Elohim criaram eles vestidos? Não. Os adâmicos eram seres que andavam assim.
Mas alguém foi lá e disse para eles: ei, vocês sabem o que é para que serve isso e aquilo? Desculpa, eu não posso falar aqui, né, gente? Você está entendendo? Hum? Qual é o problema que aconteceu? Foi um conhecimento fisiológico, de contato. Jesus acabou de dizer ali. Tá? Tudo bem. Por que que eles se esconderam? Eles não se esconderam um do outro porque estavam com vergonha. Ai, meu Deus, você tá pelado, tá pelado, tá pelado, tá pelado. Ai, que isso? Que aquilo, meu Deus? Não. Eles se esconderam do Elohim. E o que é que o Elohim faz quando chega? Por volta das ali na tardinha, na brisa da, né? Eles ouviram até o passo dele. Por que que eles foram mandados embora do prédio? Ouvimos os teus passos no jardim e nos escondemos porque estávamos nus. Quem disse que vocês estavam nus? Em tese, a pergunta é: quem disse que para vocês que esses dois órgãos são importantes? Hum, Coisa linda, né? A Bíblia escamoteando a coisas e cai para cá, cai para ali, não, não. O que foi que aconteceu? Quem disse para vocês que vocês estavam que esses órgãos funcionam para alguma coisa? Aí a mulher que tu me deste me disse. Então, a gente está olhando o que um estudioso fala, não é um espiritualista, tá? Certo? E aí ele diz assim: todavia os Elohim entenderam o que aconteceu e compreendendo que estavam para perder o controle da situação, tanto que faz essa afirmação: Adão tornou-se como um de nós. Imediatamente sentem a necessidade de impedir que o casal tenha acesso à árvore da vida, porque isso acontecesse poderiam usufruir da mesma duração da vida dos Elohim. Em relação a isso, digamos, imediatamente não se trata da eternidade, mas de uma vida que durava, é, ele coloca a palavra em hebraico aqui, né? Olam, olam, tá? Por muito tempo, ou um tempo desconhecido. Tá? E é justamente isso que significa a expressão hebraica, pois o conceito de eternidade não pertence à Bíblia e é uma invenção posterior. Né? Então, nesse pequeno trecho, a gente descobre primeiro que o conhecimento, dat, em hebraico, e gnosis, no grego, não é um conhecimento, um conhecimento místico elevado, que eu consigo através da meditação, ou não. É um conhecimento concreto, palpável. Então você já sabe do que eu estou falando. Ok? Mas vamos mais adiante. Vamos pegar um outro texto aqui. Né? É, aí vocês devem estar dizendo assim: nossa, aonde esse estudo nos levará? Quem poderá nos defender? Eu, Chapolin Colorado. Né? Então, tudo bem, vamos lá. Para ser mais claro, aqui ele está dando uma entrevista a uma pessoa, e ele diz assim: para ser mais claro, esse pecado é completamente inexistente na Bíblia hebraica. A palavra, tá? Esse pecado. Exatamente. O conceito de pecado original não aparece no Gênesis. E a história desse famoso ato da desobediência? Pergunta.
Resposta. Refere-se a uma situação completamente diferente. Adão e Eva tomam uma decisão e, como resultado dessa escolha, eles são livres para se reproduzirem de forma independente. Entenderam? Qual foi a decisão de Adão e Eva? Terem relação. Tá? Eles comeram a fruta, mas não era uma maçã. O ato realizado por Eva parece mesmo, de acordo com a tradição judaica, ser sexual, através da qual se une a chamada serpente. Presta atenção do que ele está agora tratando. Tá? O ato realizado por Eva parece mesmo de acordo com a tradição judaica. Então ele está dizendo aqui que a tradição judaica fala que o pecado aqui houve também uma relação na qual, tá, sexual, através do qual ela se une à chamada serpente. Você faz isso de boa vontade? Ele pergunta. E ele responde. Não diz a tradição, às vezes, escreve esse ato como algo verdadeiramente sexual violento. Então, houve uma violência sexual contra Eva, e aqui ele está dizendo que houve essa violação por meio da serpente. Tá? Em outras palavras, a serpente poderia ter estrupado Eva, está aqui a pergunta. De qualquer forma, esta união sexual, ele responde. Tá? Bem aqui, ó. Tá bem aqui. Vou marcar. Tá? Esse ponto aqui, não, bora aqui. Ó, aqui. De qualquer forma, desta união sexual de Eva com a serpente, tá? Nasceu Caim. E depois este ato que os Elohim dizem, agora Adão se tornou como um de nós. Então veja que o Mauro Bliguino está dizendo que a serpente teve relação com Eva. Preste atenção. Um dos estudiosos da Bíblia mais polêmico que existe no momento. Tá? As publicações dele causam alvoroço, arrepiam cabelos da cabeça de muita gente. Né? Na verdade, os guardiões do jardim, não Deus, mas os Elohim, estão com muito medo. Eles temem que os adamitas possam ter acesso à chamada árvore da vida. Porque Adão e Eva não é seu Adão e Dona Eva. Se trata de um conjunto de seres. Tá? Portanto, estamos falando de macieira nem de outras espécies de planta. Bliguino está entre aqueles que interpretam a expressão árvore da vida como algo muito diferente, nomeadamente as tecnologias que garantiram a vida muito longa, como a dos próprios Elohim. Tá? Então, vamos lá. O Mauro Bliguino, nessa entrevista, ele diz o quê? Que o pecado de Adão, veja, lá na outra ele disse que o pecado consistiu no ato sexual. Prestem atenção. Tá? Um ato sexual. Mas em nenhum momento ele disse que era o ato sexual entre Adão e Eva. Ele diz que a serpente diz para eles, olha, isso aqui é importante para esse fato aqui. E talvez a serpente tenha dito, bem, eu vou mostrar como isso acontece. Para que você tenha um conhecimento palpável. Porque veja, o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho, ele disse assim, a serpente incitou as que comessem da iniquidade do desejo sexual. De um pelo outro, sim. E da destruição, de modo que Adão pudesse ser útil à serpente. O que é útil à serpente? Por que a serpente estava tão interessada
em que Adão e Eva descobrissem a questão sexual. Outra, nós vimos na outro escrito dele, que ele fala que a serpente, ele coloca lá, seria o Enki, o deus Enki dos, dos, dos sumérios e acadianos. Quer dizer, ele levanta a hipótese. Tá? Então, primeiro, é possível, e está claro, que parece que o pecado, entre aspas, esse conhecimento do bem e do mal, foi exatamente a descoberta da sexualidade. Tudo indica que sim. E provavelmente seja a relação da serpente com a Eva. Aí, se essa relação foi com Enki, preste atenção, que eu coloquei aulas atrás que a serpente poderia ser o Enki, a Sofia, o Cristo, a Lilith, tá? Então, se foi o Enki, a serpente, que não era uma serpente, pessoal, isso é uma bobagem, tá? E nem ele era reptiliano. É tão ridícula essa ideia, porque dizer que o Enki era reptiliano é uma bobagem, pessoal. Tá? O pessoal incutiram na cabeça que os Anunnaki eram reptilianos. Porra, então nós deveríamos ser, né? Reptiliano, porque em tese nós temos sangue deles, ou alguém acredita que isso houve uma mudança depois. Então, se foi Enki, Caim e Abel seriam filho de Enki? Aí tem uma questão. Por que uma questão? Porque esse mesmo livro aqui vai dizer que quem estrupou Eva não foi a serpente. Foi o Yaldabaoth, que teve 2 filhos com ela, a Caim e Abel. Esse livro aqui eu já li. Então como é que fica isso aí? É a serpente ou é o Yaldabaoth, Javé, Jeová, Alá, Brahma, etc. Que é a mesma figura, que era um Elohim também. Então ali estava um monte de Elohim, um deles foi lá, abriu os olhos de Eva e Adão, tá? Bem, aí nós temos que perguntar o seguinte: a serpente seria o Enlil? Mas se Enlil é Javé, então pode ser verdade. Por quê? Porque a Eva vai dizer no texto de Gênesis: ganhei um homem, um filho homem, com a ajuda de Javé. E a gente já falou sobre isso. Não é essa ajuda que você está imaginando, não. Que você diz assim para Deus: me ajuda aí a ganhar um. Não. A ajuda é bem outra. Que eles tentaram também escamotear dentro. Tá? Então, se Javé foi que praticou o ato com Eva, então, e o Evangelho Gnóstico de João diz que foi Yaldabaoth, quem é essa serpente? Não pode ser o Enki. Não pode, por sinal, nem poderia ser a serpente ter tido relação com Eva. Por quê? Porque
entra em conflito as duas histórias. Então nós podemos dizer que a serpente poderia ser o Yaldabaoth, o Enlil, o Javé? É provável que isso seja assim. Mas há estudiosos que interpretam que a serpente seja o Enki, porque é símbolo dele, é o símbolo da sabedoria, é o símbolo da coisa. Bem, aí então para lá. Mas o Yaldabaoth é descrito pelos gnósticos como um ser, um cara de leão e corpo de serpente. Então, portanto, só porque se fala de serpente não quer dizer que seja o Enki. Outra, se eles são seres reptilianos, poderia ser tanto ele quanto Enlil, já que eles são Anunnaki, são Elohim, são Arconte. Qual é a diferença? Como é que eles iriam identificar e diferenciar um do outro? Né? Ok? Então tudo está nos indicando que a linhagem da serpente está se referindo ao Enlil, ao Javé, que é o mesmo Yaldabaoth, pessoal. Tá? Mas vamos seguir em frente. Tá? Daqui a pouco eu encerro o vídeo e a gente vai ter outro vídeo falando mais sobre esse assunto. Bora aqui. Tá? Então bora dar uma passada aqui. Aqui. Eu quero, aí sim, a moça... O comentário que foi feito no canal diz assim: Robson, ele está falando da doutrina pregada por um certo cidadão evangélico lá nos Estados Unidos, que inventou a teoria, mas ele inventou isso, e isso ainda é hoje usado pelos mormons. Inclusive eles têm um site aonde você entra lá e dá dados da sua família e eles fazem a tua árvore genealógica. Por quê? Porque eles acreditavam na bendita ideia de supremacia, então eles queriam saber se algum membro tinha origem lá na África. Você sabia disso? E vale dizer que o fundador dos Mormons, o Smith, era maçom do 33º grau. Por sinal, a maioria desses caras lá nos Estados Unidos que fundam religião são maçons. Não é um dado interessante? Né? Que coisa engraçada, meio assim. Como é que a gente consegue, Robson, entender que esse pessoal estão sempre metido por trás de alguma coisa? Ai, gente. Os Estados Unidos é o antro de tudo que você possa imaginar de ruim. Tá? Não é à toa que ele quer impor o seu poder aos outros povos. Né? Certo? Então, a doutrina dos ensinamentos sobre a semente da serpente, olha só aqui. Eu vou... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Os elementos iniciais dessa doutrina. Valentim, entre o ano 100 e o ano 160, ele era agnóstico. Tá? Ele tinha um grupo dele chamado Valentinianos. E eu sou um dos adeptos da escola de Valentim. Tá? Então ele disse o seguinte: ele promoveu uma doutrina semelhante à doutrina da semente da serpente, porque afirma que Eva se acasalou com a serpente e produziu Caim.
Quem falou isso? O Valentim, que viveu entre o ano 100 e o ano 160, Robson? Pois é. Então, portanto, o Mauro Bligueno não está falando errado. O Mauro Bligueno está certo. Houve uma relação sexual. Agora, não foi uma relação sexual entre Adão e Eva. Parece que esta relação sexual foi entre a serpente e a Eva. Provavelmente, o despertar deles foi exatamente isso: o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento de que eles poderiam se reproduzir por eles mesmos. Né? Parece um enigma, mas à medida que a gente vai avançando no estudo, a gente vai clareando as coisas. Tá? Então veja, não foi o cara lá nos Estados Unidos que inventou essa ideia. Essa ideia já existia nos gnósticos, no primórdio da igreja. Por isso eles abafaram todos os gnósticos, mataram quem eles puderam, queimaram o que eles puderam. Por quê? Porque eles não queriam que os gnósticos dissessem para as pessoas o que era de fato, o que tinha acontecido ali. Tá? Que parece que aconteceu ali foi uma espécie de orgia, e que parece que o outro Elohim que chega não viu a coisa, e se viu não fez nada, chega e tudo basicamente era uma experiência. Então ele chega lá e diz: nós ouvimos o teu passo no jardim, nos escondemos porque estamos nus. Mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Acaso comestes da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ah, não, a mulher que me destes foi que me ofereceu. Na novela Gênesis da Record, a mulher aparece apanhando uma maçã azul. Né? E a maçã tem conotações também simbológicas de sexualidade. Tá? Se você cortar a maçã de um jeito e cortar ela de outro, você vai ver como é que... Tá? Eu só não vou pegar uma maçã ali para mostrar, porque também eu não vou interromper aqui. Então, Valentim já tinha esse conhecimento, tá? E diz que a serpente produziu quem? Caim. Em seus ensinamentos, a serpente era a manifestação de um aeon chamado Sofia, que seduziu Eva. Veja bem, que ele não vai dizer que é Enki, porque eles não têm esse dado, tá? Mas ele diz que foi a Sofia, tá vendo? Então vamos lá. Bem, Robson, nós estamos numa sinuca de bico. O cara diz que parece que é o Enki. Tu nos fala que a serpente pode ser o próprio Yaldabaoth. Pode não, tá aqui. Jesus diz que Yaldabaoth violentou Eva. Então pronto. E produziu Caim e Abel. Não fui eu que disse. E agora o cara está falando que é a Sofia. Como é que nós sai desse imbróglio, Robson? Eu estou curioso, Robson. Meu Deus, eu preciso saber quem é essa serpente. Essa serpente tem que aparecer. Nós temos que descobrir quem é a serpente. Eu peço para vocês tenham um pouco de paciência e aguardem o próximo vídeo, que eu vou trazer para vocês mais informações.